Senta que aí vem história. Ah, entendeu a referência, né? Exatamente. Tio Sam, lembrou do Tio Sam? Tem a ver com o assunto de hoje. O assunto de hoje, né, são os cartazes aí intimidatórios feitos na Primeira Guerra Mundial. Alguns deles, que foram muitos, né? Mas ao contrário do que muita gente pensa, o do Tio Sam não foi o primeiro. Ele foi uma cópia, né? Foi inspirado num outro feito 3 anos antes. Em 1914, a Inglaterra fez o seu cartaz nesse estilo, né? Convocando pessoas a se alistarem, convocando pessoas a irem para a guerra. O personagem do cartaz inglês, ele não é tão intimidatório assim, a imagem, né? Não é tão intimidatória assim quanto a do Tio Sam, norte-americano. Mas ele foi inspirado num personagem real. Esse sim deveria causar medo nas pessoas. O cartaz inglês foi feito a partir da foto do Lord Kitchener, Herbert Kitchener. Herbert Kitchener foi secretário de Estado para assuntos de guerra desde o início da guerra, da Primeira Guerra Mundial, né? Claro que na época ninguém chamava de Primeira Guerra, né? Era só a Grande Guerra. Ele foi secretário de Estado então para assuntos de guerra. Por quê? Ele é um cara que tinha uma longa, né, uma grande experiência em guerras, principalmente em guerras na África. Ele é de uma família de militares, né, de uma linhagem de militares a serviço aí do governo inglês, né, da monarquia inglesa, e ele próprio, né, Herbert Kitchener, combateu já em 1898 no Sudão, depois na Segunda Guerra dos Boers, esteve por trás da captura, esteve por trás da dominação do Transvaal, do Orange e tal. Atribui-se a ele, né, o envio de guerrilheiros para campos de concentração aí, na região do Orange, no continente africano, né, ex-guerrilheiros e tal, conseguiu destruir algumas guerrilhas. Então é alguém que tem uma boa experiência, né, em termos militares. Assumiu, inclusive, cargos administrativos na África e até na Ásia, na Índia, né? E quando volta, então, para a Inglaterra, volta na condição de secretário, então, de Estado para assuntos relacionados à guerra. E esse cartaz, então, que tu tá vendo aí, é exatamente a cara dele. Então, ele, embora não esteja tão sisudo, tão brabo quanto o Tio Sam, mas a figura dele já inspirava, no mínimo, respeito. Pois vários outros países fizeram seus cartazes também. Esse da Itália é bem interessante, que não pega uma figura conhecida e nem uma figura assim tão intimidadora, quer dizer, até por ali, né? Pega um soldado, com outros soldados ao fundo, mas essa história de apontar o dedão para a tela, tipo, tem um apelo psicológico bem forte aí, né, para a tela, né, para o cartaz, né, para quem está olhando o cartaz, tem um apelo aí bem forte, né, tipo, querer intimidar a pessoa, né, a pessoa se sentir coagida, seja se alistar, seja doar para a guerra, comprar selos de guerra, comprar títulos de guerra. Esse cartaz aí que você está vendo aí, então, é o da Itália, né, criado também na esteira, né, do cartaz esse do Kitchener. Só que com um personagem um pouco mais direto, né? Não é uma figura tão intimidadora. A Itália, a gente tem que lembrar que na Primeira Guerra é um país novo ainda, um país jovem, colocou-se aí no cartaz um soldado também com essas características, né? Um soldado jovem convocando o povo italiano com esse novo sentimento nacionalista aí se forjando ainda e tal, para contribuir com os esforços de guerra. Tem lá o dedo apontado igual, mas não intimida tanto quanto do Tio Sam ou quanto mesmo do próprio Kitchener. Falando em Tio Sam, esse cartaz, então, que provavelmente é o mais famoso de todos, né? Até porque o personagem é famoso também. Esse sim, né? É extremamente sisudo, intimidador, quase que ameaçador, brabo. Aliás, né, tem toda uma controvérsia aí se o Sam esse é um personagem real ou não, né? Tem gente aí que defende, tem gente que argumenta, que diz que o Sam é um personagem real,
né, da história dos Estados Unidos do século XIX. Samuel Wilson era dono aí de um abatedouro, né, era fornecedor de carne para o governo dos Estados Unidos, e na Guerra Anglo-Americana de 1812 ele conseguiu a licença, né, essa concessão de fornecer as carnes para o exército norte-americano em guerra, né? E exatamente aí que teria surgido a história então do Tio Sam. As caixas que transportavam a carne aos soldados, né, no fronte de batalha, vinham com um carimbo bem grande, né, com as iniciais US, né, de United States. Soldados, ao receberem, né, soldado no fronte de batalha, faminto e tal, ao receberem essas caixas, então, com as iniciais bem grandes US, brincaram dizendo que seriam Uncle Sam, né, Tio Sam. Então aí teria surgido a expressão Tio Sam, mas a controvérsia, né, realmente é em relação ao rosto, né, a imagem do Tio Sam, né, bota a imagem dele aí, do Samuel Wilson, esse é o Samuel Wilson, sério e tal, né, enfim, não se tem muita, né, a história, né, a certeza de que esse é o rosto do Tio Sam, mas a história surgiu assim, e esse Tio Sam, então, né, apontando o dedo, né, dizendo que o país precisa de você e tal, esse sim, né, inspira até um certo medo, né? Esse é o cartaz, na verdade, mais bem sucedido, porque, como eu falei, virou personagem mesmo, né, acabou a Primeira Guerra e tal, tudo, mas quem não conhece o Tio Sam? Bom, como uma boa ideia, né, boas ideias são logo copiadas, o Brasil não podia ficar de fora dessa, faltava apenas um motivo. Esse motivo, então, para o Brasil criar seus cartazes, né, de guerra, apontando o dedão, acabou surgindo 15 anos depois. 1932, Revolução Constitucionalista de São Paulo, né, visando derrubar aí o governo provisório do Getúlio Vargas, lança-se então alguns cartazes, né? Lança esse da moça, né, não ameaça muito, né, mas dizendo ali, né, chamando as pessoas, né, para esse esforço de guerra, e desse outro rapaz, também soldado ali, aparece aí, né, com o capacete e tal, e dedo em riste também e tal, convocando cidadãos paulistanos e paulistas, né, para esse conflito, né. Então, também, né, personagens aí não assustam muito, mas é interessante da gente ver o quanto a arte, o quanto a propaganda se serve, né? A história, sem dúvida, né? A história e a arte caminham juntas, né? Não tem como imaginar uma separada da outra, mas como caminham também para a questão de guerra, né? Propaganda de guerra, as duas áreas, né? A história e a arte, e o quanto dá para a gente entender a história olhando a arte de cada período, né? Nesse caso aí, hoje a gente falou desses cartazes de guerra, mas, né, enfim, tem uma série de outros exemplos que a gente vai vendo aí mais adiante nos próximos vídeos, beleza? Bom, se tu curtiu, se tu gostou desse vídeo, eu não consigo ver aí por baixo, aí tem o daqui eu não consigo ver, mas que aí embaixo aí tem um botãozinho aí para curtir e tal, tem um esqueminha aí, um símbolo para compartilhar aí com teus amigos, e um sininho aí para tu te inscrever no canal. Sempre que aparecer vídeo novo aí tu vai receber em primeira mão e tal, e não vai ficar por fora de nada que acontecer por aqui. Faz isso aí, procura aí o símbolo aí da curtida, do sininho aí, já sabe o que fazer, né? Beleza? Bah, a camiseta mimetizou com o quadro atrás. Agora vai.